Discipulado é um assunto que parece que nunca sai da moda. Afinal, sempre existem livros, autores e líderes incentivando a prática do discipulado. Mesmo assim, existem algumas dificuldades para que este plano divino aconteça e saia do papel. Nesse vídeo, então, eu falo do maior de todos os desafios para o discipulado. Você está no canal Todavia, aqui a gente fala de assuntos contemporâneos relacionados com a fé cristã. Então você vai encontrar muitos temas aqui nesse canal, falando de pós-modernidade, de igrejas emergentes, de mudanças na liturgia da igreja, e você pode conferir tudo isso nas nossas playlists. Também, se você estiver interessado em algum assunto específico, é sempre bom dar uma olhada nos nossos vídeos mais recentes. Também a gente pede para que você que está nos assistindo deixe o seu like. Isso é muito importante e valoriza o conteúdo que é produzido, além de fazer com que a plataforma divulgue isso para mais pessoas. Bom, sobre o nosso conteúdo, eu tenho duas coisas importantes, dois tópicos principais a falar a respeito das dificuldades para o discipulado. E quando a gente pensa em discipulado, a gente tem que entender que, em primeiro lugar, o discipulado precisa ser compreendido dentro de um sentido amplo, aquele que as Escrituras lhe conferem. E o que eu quero dizer com esse sentido amplo? Primeiro, a gente geralmente restringe discipulado a atividades missionárias. Então, se você participa de duplas missionárias, se você dá estudo bíblico, se você é alguém que está levando pessoas ao batismo, você está praticando o discipulado. Isso é um sentido apenas restrito ao real significado da palavra discipulado. O discipulado só existe na Bíblia, e claro, até você pode pensar no contexto mais amplo, até mesmo fora da Bíblia, o discipulado só existe quando há essa relação entre o mestre e o discípulo, sendo que o discípulo ele gasta tempo para aprender aquilo que o mestre comunica por meio dos seus ensinos, mas também do seu exemplo. Essa relação é que é chamada de discipulado. Então, discipulado não é um mero programa da igreja, muito menos um programa restrito a atividades missionárias. Uma outra coisa que a gente pode falar dentro disso é que o discipulado cristão envolve não apenas uma relação espiritual com Jesus, que é o mestre por excelência, e nós somos cristãos porque seguimos o exemplo de Cristo, mas como Cristo não está pessoalmente com os seus discípulos, fisicamente com eles, nesse mundo encarnado, mas ele se faz presente por meio do seu Espírito, estabelecendo aí uma conexão espiritual e bastante real de comunhão com os seus discípulos. A gente tem que entender que o discipulado não se restringe apenas a esse relacionamento com a pessoa de Cristo, mas também um envolvimento com a comunidade de fé. Em outras palavras, não dá para ser um discípulo de Cristo na carreira solo, pensando em se isolar das outras pessoas que também o seguem. O discipulado ele acontece no contexto da comunidade de fé, que é a igreja. Igreja não é um prédio, não é uma instituição. É um corpo, o corpo de Cristo. E discipulado sem estar presente nesse corpo é irreal, é uma ilusão, é uma ficção. E a gente tem que compreender um outro ponto importante também dentro de tudo isso, dessas considerações, é que esse processo de discipulado, ele não é uma linha de montagem da General Motors ou de qualquer outra empresa que você imaginar. Ele existe de forma real, mas ele leva tempo para ser cultivado e ele se estabelece dentro de relacionamentos. É importante que as pessoas que começam a conhecer a Cristo e têm contato com cristãos no mundo real comecem a observar os seus exemplos. E a gente muitas vezes pensa que o único exemplo é Jesus. Se você entendê-lo como o único exemplo perfeito, sem falhas, isso é verdade. Mas Jesus não é o único exemplo. O próprio apóstolo Paulo diz assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, todo cristão, todo líder cristão, ele deve se colocar nessa condição de exemplo. Assim como ele aprende de Cristo e sua palavra, ele também serve para que outros sigam o seu caminho. E isso aumenta a sua responsabilidade de ser um bom exemplo
e de formar pessoas dentro daquilo que é a verdadeira espiritualidade cristã com base nas Escrituras. Então, quando a gente fala de discipulado, a gente tem que ver que um desafio, uma barreira para o discipulado é a compreensão limitada que se tem dele. Quando você considera esses aspectos que foram mencionados aqui, e cada um deles poderia ser expandido, a gente já tem uma ideia de como muitas vezes o discipulado ele é colocado para nós de uma forma diferente e muito apequenada em relação ao conceito que aparece nas Escrituras. Um segundo ponto, além do discipulado haver uma necessidade da gente compreender o discipulado dentro de um sentido das Escrituras, o discipulado também precisa ser compreendido em seu posicionamento estruturadamente contracultural. Ser discípulo de Jesus é viver contra uma tendência, um comportamento, uma rede de ideias daquilo que a gente caracteriza como mundo. E as Escrituras definem esse mundo no sentido de um sistema de coisas que é inimigo, que é oposto àquilo que representa a vontade de Deus. Então, muitos querem adaptar o cristianismo às demandas e ideologias dessa época. E aqui existem vários vídeos nesse canal falando sobre feminismo, sobre ideologias políticas e uma série de coisas que não têm nenhuma relação com as Escrituras, que, ao contrário, devem ser combatidas por cristãos verdadeiros que têm o interesse de continuar defendendo a fé uma vez dada aos santos. Um outro ponto importante é que o discipulado, ele forma no discípulo uma nova visão de mundo. E eu sei que essa palavra visão de mundo, ela está muito desgastada. E tem gente usando essa palavra num sentido que não é o sentido original, que não tem nada a ver com o que significa realmente visão de mundo. Então, visão de mundo não é um novo insight, não é uma forma de pensar e resolver determinados assuntos. Pelo contrário, visão de mundo envolve tudo. Envolve os meus pensamentos, os meus valores, a maneira como eu entendo Deus, a realidade, o meu papel no mundo, como eu encaro a morte, aquilo que é a verdade. Visão de mundo envolve tudo isso. E também tem vídeo aqui no canal falando sobre cosmovisão em mais detalhes. Estou só resumindo aqui para tornar o assunto mais acessível. Mas a verdade é que o discípulo ele tem uma nova visão de mundo, uma visão bíblica, que choca com as cosmovisões que existem e que são predominantes nessa época. O discípulo ele passa a introjetar e assimilar os princípios revelados por Deus em sua palavra. E isso afeta a sua forma de atuar no mundo. É justamente porque ele tem uma cosmovisão cristã que ele passa, se ele for uma pessoa coerente, a viver como um cristão. E isso determina o seu curso de ações, os seus relacionamentos, a sua postura diante da sociedade e faz com que ele, de fato, seja visto como uma pessoa diferente, que pensa, que age, que fala, que vive de forma significativamente e substancialmente numa direção oposta àquilo que a maior parte das pessoas estão vivendo. O discípulo, ele se expõe dentro desse contexto aí de uma cosmovisão diferente, tanto no campo das ideias, como também na forma de viver, a embates. Inclusive, o discípulo ele se torna alvo de violência por parte de uma sociedade secular. Uma violência muitas vezes simbólica, uma violência muitas vezes verbal ou até física em alguns contextos, quando existe perseguição, existe encarceramento, existe tortura e até pena de morte por alguém admitir ser um seguidor de Jesus. Então, o discipulado, ele tem que estar preparando as pessoas para encarar essa realidade da dura oposição que elas vão sofrer enquanto se caracterizarem como cristãs autenticamente comprometidas com o Evangelho de Cristo. Então não dá para ser um cristão vivendo de qualquer maneira ou simplesmente seguindo algumas coisas agradáveis do cristianismo e rejeitando tantas outras que exigem sacrifício pessoal. Quando a gente olha para os desafios do discipulado, em resumo, o maior desafio é a sua má compreensão, o uso restrito dessa palavra. Alguém pegar a ideia
parte do discipulado, mas fugir da sua essência. E por isso a gente tem que seguir esses 2 passos que foram mencionados nesse vídeo. Procurar entender a amplidão desse tema de acordo com as Escrituras e, principalmente, entender que ser um discípulo de Jesus é assumir um posicionamento que na sua base, na sua estrutura, vai contra aquilo que as pessoas por aí estão vivendo, dizendo, falando e acreditando. Quando a gente pensa em tudo isso, até fica fácil entender por que alguns cristãos abrem mão do seu compromisso, querem continuar a ser cristãos, ao mesmo tempo que entendem que não precisam ser tão radicais, não precisam levar tão a sério algumas coisas. E quando a gente pensa no adventismo, há também essa postura por parte de muitos que são liberais. E é um perigo a gente ter adventistas liberais. Quer saber por quê? Eu falo sobre isso no vídeo que vai aparecer para você na sequência. Então, depois que terminar esse vídeo, já assista o próximo vídeo recomendado e assim você, além de matar a sua curiosidade sobre esse assunto tão interessante, também vai ajudar o canal a continuar a sua missão de levar conhecimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Um forte abraço.